É isso aí, queridos. Vamos para mais uma mensagem aí de 5 minutos. O tema dessa série de mensagens é esse aí, encontros marcantes. Falando sobre Jesus e algumas pessoas normais, pessoas comuns, pessoas do dia a dia, como eu e você. Pessoas que enfrentam, pessoas que passam por problemas como eu e você no dia a dia. E Jesus interferia diretamente, de maneira positiva na vida das pessoas, mas na vida das pessoas que criam, as pessoas que tinham fé. Sabe, eu quero compartilhar com você a história de um homem que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 40. Está escrito assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Queridos, que palavra tremenda, que texto rico, que história abençoada. Talvez para mim e para você, hoje é muito fácil falar sobre lepra. Hoje, aqui mesmo no Rio de Janeiro, nós temos o hospital de Hanseníase, nós temos, vários recursos. Dificilmente nós ouvimos falar sobre alguém com lepra. Porém, nessa época em que Jesus estava andando na terra, era comum as pessoas terem essa doença, com esse nome lepra. Queridos, e veja bem, mais uma vez, pela lei de Moisés, o leproso, a pessoa que tinha essa doença, ela deveria ser afastada da comunidade. Existia um lugar específico para que os leprosos ficassem. Que vergonha! Você imagina o constrangimento dessa pessoa. As pessoas que tinham lepra nessa época, elas precisavam esperar alguém disponibilizar algum tipo de recurso para levar para essas pessoas. Eles não podiam entrar a qualquer momento, de qualquer forma na cidade. Para se ter uma ideia, uma pessoa que tinha lepra, a situação era tão constrangedora que um leproso, quando ele queria ou quando ele precisava ir até a cidade, ele tinha que chegar pelas ruas com um sininho na mão. E ele tinha que fazer um som com aquele sininho e ele mesmo, em alta voz, para que todos pudessem ouvir e se afastar, ele precisava tocar o sino e dizer: tem leproso chegando, leproso andando, leproso chegando, leproso passando pela rua. Que constrangimento, que situação, que exposição. Você imagina que esse homem já não devia mais suportar passar por isso. Agora, ele teve um encontro marcante com a única pessoa que podia transformar a vida dele. Uma outra coisa que era proibido pela lei de Moisés também era que uma pessoa que era impura pela lepra, porque a lepra ela era um sinal de pecado. Quem tinha lepra era chamado de pecador. Então era proibido que uma pessoa leprosa tivesse contato com uma pessoa pura, com uma pessoa que não tinha nenhuma doença na sua pele. Era proibido. Veja bem a ousadia que esse homem teve. Ele não somente chegou aonde ele chegou, mas ele procurou a pessoa certa. Ele se ajoelhou aos pés daquele que era puro. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus, o Santo de Israel, o Deus, o Todo-Poderoso. Então veja bem, queridos, Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão, de misericórdia. A religião apontava, condenava esse homem e repelia ele. Ele não podia ter contato com aquele que era puro. Mas na ótica de Deus, na visão do Pai de amor que nós temos, na visão de Jesus,
o Senhor que nos cura, que nos sara, ele tinha uma outra ótica. Na visão da religião, o puro não pode ter contato com o impuro. Na ótica de Jesus, o puro entra na vida do impuro e purifica, e liberta, e cura, e salva, e transforma. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a situação que você passa e que você diz que não tem solução. Talvez você seja uma pessoa que há tempos, há anos, esteja lutando contra um vício, lutando contra alguma situação. Talvez você não se sinta a pessoa mais apropriada a se prostrar aos pés de Jesus, mas eu quero te encorajar agora. Se você está pensando assim, que você não tem direito, que você não tem acesso a falar com Jesus, tire isso do seu coração, porque aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que é o Todo-Poderoso, ele te recebe, ele não te aponta o dedo, ele não te repele, pelo contrário, ele estende as mãos para você. Talvez a religião te expulsou, talvez a condenação das trevas e dos homens te afastou de Deus, mas eu quero te fazer um convite hoje. Se prostre aos pés daquele que estende a mão para você agora, aonde você está. Ele te cura e ele te liberta. O puro purifica o impuro. Aleluia! Como eu me alegro com isso. Esse homem foi completamente curado e eu quero profetizar sobre a sua vida. Seja livre do vício, seja livre de qualquer cadeia, de qualquer prisão que te prende. Seja livre, porque Jesus está contigo. Clame por Ele, fale com Ele, chore aos pés dele, e eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história. O puro purifica. Seja purificado, seja curado e abençoado. Recebe essa palavra no seu coração. Eu te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.